Olá pessoal, sou o professor Tassio Medrado, passando aqui mais uma vez para a nossa aula número 6 de revisão do Enem. E o nosso tema de hoje será a equação de segundo grau. Antes de eu resolver essa questão aqui, que me mandaram, me pediram, eu queria explicar o que é uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau é uma equação que ela é expressa por isso, por isso aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Onde a, b e c são os coeficientes da equação, são os termos que multiplicam a variável x, tá? Tem uma fórmula que nos ajuda a resolver a equação de segundo grau, que é chamada de fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara diz o quê? Diz que a raiz da equação é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá? Você tem que memorizar essa fórmula, gente. Não há uma outra forma de você não memorizar. Tem que memorizar essa fórmula. Onde delta é b2 menos 4ac. O delta, muitas vezes o aluno não sabe, resolve a equação de segundo grau há muito tempo e não sabe. O delta é o discriminante. O que é o discriminante? O valor dele vai definir se a equação admite raiz, se admite raiz, se elas são iguais ou são diferentes. Como é que acontece isso? Se o delta for igual a zero, eu terei duas raízes iguais, tá? x1 igual a x2. Se o delta for maior que zero, eu terei duas raízes diferentes. 2 e 4, 3 e 1, menos 1 e 5, tá? E se delta for negativo, não vai existir. Por quê? Razão simples. Se você olhar aqui, o delta ele fica sobre uma raiz quadrada. Se o delta for zero, raiz quadrada de 0 a 0. Então, qualquer número que coloca aqui vai ser ele mesmo. Então, ele vai ser igual a ele. Por isso que eles são duas raízes iguais. Se o delta for maior que 0, 4, por exemplo, ele vai dar um 2. Então, eu vou ter duas raízes. Uma somando e uma subtraindo, né? Por isso que é mais e menos. Uma raiz somando e outra subtraindo. Então, eu terei duas raízes, x1 e x2. E se o delta for menor que 0, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, né? Existe raiz pá de número negativo, na verdade é essa. Não é que não exista raiz quadrada de número negativo. Os professores às vezes generalizam, né? Raiz pá de número negativo. Pode ser raiz quadrada, raiz quarta, né? Raiz sexta, né? Raiz oitava. Então, não existe dentro do conjunto dos números reais, né? Ele existe lá no conjunto dos números complexos, que é outra coisa, né? Vocês viram lá no terceiro ano, números complexos, que tem aquele termo imaginário i, ok? Bom, explicada aqui a equação de segundo grau, vamos à resolução desse problema. Se 1 e 2 são as raízes da equação, ele já disse que aqui as raízes são 1 e 5, aliás, 1 e 5, se 1 e 5 são as raízes da equação, então, x ao quadrado mais px mais q igual a zero, p mais q nessa equação vale quanto? A soma dele na equação vale quanto? Então, o que a gente vai fazer? Além dessa fórmula aqui, pessoal, de Bhaskara, tem uma fórmula que eu digo sempre para meus alunos, use se você tiver facilidade em lógica, né? Raciocínio lógico, matemático. Se não, recorra à equação, porque ela é mais segura, né? Um pouco mais trabalhosa, mas ela é mais segura, te garante um resultado mais seguro. Existe uma relação entre as raízes e os coeficientes numa equação, né? Que vai determinar, né? Que possibilita determinar exatamente esse valor do que você está querendo. Então, veja só. O que é que diz essa relação? Ele diz que a soma entre as duas raízes de uma equação, ele equivale ao coeficiente b dividido pelo coeficiente a, com sinal trocado, com sinal negativo. E o produto entre eles, x1 e x2, é c sobre a. Certo? Então, isso é uma relação entre as raízes e os coeficientes da equação. Os coeficientes e as raízes. Ok? Esse é um método de tentativa. Por que o método de tentativa? Porque você vai ter que encontrar dois números que somando dê um determinado número e multiplicando dê outro número. E satisfaçam essas duas condições concomitantemente, simultaneamente, ok? Então é um método de tentativa que às vezes demora até muito mais do que se você for resolver pela fórmula. Mas nesse caso aqui, a resolução desse problema só pode ser feita através dessa relação entre as raízes e os coeficientes. Então vamos lá. Ele deu as raízes 1 e 5, então eu substituo 1 mais 5. Ele disse que o coeficiente b é p dividido por 1. Resolvendo rapidamente
essa é a equaçãozinha de primeiro grau, eu tenho P igual a menos 6. Repetindo para a multiplicação, eu tenho 1 vezes 5, que são as raízes também, que ele diz que Q é sobre 1. Fazendo essa multiplicação, resolvendo isso muito simploriamente, eu tenho Q igual a 5. Então, portanto, a questão já está resolvida. Você já conseguiu encontrar P menos 6 e Q 5. P mais Q é igual a menos 5 mais 5. Soma de números com sinais diferentes. Você subtrai e dá o sinal do maior. Menos 5 mais 5 é 1. O sinal do maior é do menos 6. Então, fica menos 1. A resposta é a letra B. Ok, pessoal? Então, se vocês depararem com esse tipo de questão no Enem, e com certeza irão, porque essas questões elas são muito cobradas no Enem, certo? Em determinados outros concursos, vocês já saberão agora como resolver. Uma boa sorte a todos, fiquem com Deus e sucesso!